Cantai a Cristo Salvador, que tanto nos amou, e para nossa redenção seu sangue derramou. Salvação, salvação, alcançou-nos o Filho de Deus. Salvação, salvação, aleluia, Filho de Deus. Cantai o amor celestial, amor do grande Deus. Divina flama consumir os vis pecados meus. Salvação, alcançou-nos o Filho de Deus. Salvação, salvação, aleluia, Filho de Deus. De Cristo excelso enfim do amor, ó vinde publicai, e dele a grande salvação a todos proclamai. Salvação, salvação, alcançou-nos o Filho de Deus. Salvação, salvação, aleluia, Filho de Deus. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Nesse momento, temos o privilégio de nos reunirmos em igreja, nos reunimos em nome do Senhor Jesus para louvá-lo, para adorá-lo na beleza da sua santidade. E também aqueles que nos acompanham, essa transmissão, também possa, onde estiver, louvar e adorar o Senhor, também em espírito e em verdade, acompanhando as leituras, os cânticos e as orações. É um grande privilégio nós podemos nos reunir e adorar ao nosso Deus. O texto que eu li agora se encontra no livro de Êxodo, capítulo 15, do verso de 1 a 3. Êxodo 15, verso de 1 a 3. Vamos ainda adorar o nosso Deus. Peço que você curve suas frontes e vamos orar ao Senhor, adorando na beleza da sua santidade. Seu Deus, nosso Pai, nós te louvamos mais uma vez por o Senhor estar na nossa presença, e nós estamos na tua presença para ouvir a tua palavra, para te louvar, te cultuar. Trabalha, ó Deus, em nosso coração, para que a tua verdade seja imprimida em nossos corações, que a tua verdade traga mudança, que o Senhor nos encoraje a sermos filhos obedientes, ó Deus. Pedimos ao Pai que o Senhor nos molde conforme o teu Filho Jesus Cristo, e te rogamos, ó Pai, que aceite o nosso culto, a nossa adoração. Nós te rogamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ao som do playback, vamos ficar de pé e cantar o hino número 42.
Alça nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. E quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. A igreja pode sentar? Vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus, no capítulo 9. Peço que você acompanhe a leitura e quero pedir por gentileza ao nosso irmão Luiz, lá do fundo, que faça a leitura aqui, para que todos possam ouvir, principalmente os que estão, né, na internet. Posso ler Hebreus 9, do verso 23 a 28. Boa noite, irmãos. Hebreus capítulo 9. 23 a 28. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós, diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Amém. Até o verso 28, irmão, por favor. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Amém. Amém. Irmãos, ouvimos pela palavra de Deus que Cristo é o sumo sacerdote, o sacerdote perfeito, eficaz,
suficiente e o sacerdote e sacrifício em nosso lugar. Sabendo que somos pecadores, nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos do perdão dos nossos pecados, constantemente, porque nós pecamos a todo momento. Cristo, segundo o texto, aparecerá segunda vez, agora como um juiz. E todos aqueles que confessam os seus pecados, têm confiado em Jesus como seu Salvador, o aguardam com grande expectativa para a salvação final. Mas enquanto isso não chegar, nós temos que nos apresentar diante desse sumo sacerdote, que intercede por nós. Então, nesse momento, faremos alguns momentos de oração silenciosa, e após esses momentos de oração silenciosa, eu convido que venha à frente e ore, quebrando esse silêncio, a nossa irmã Vanderleia. Vamos então aguardar em silêncio, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, meu Deus, pelo teu grande amor para conosco, ó Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite, ó Deus, nós podemos estar aqui na tua casa, Senhor, casa de oração, ó Deus. Amém. Onde aqui o seu nome, Senhor Deus, é glorificado, Senhor, é exaltado por nós, Senhor. Obrigado, Senhor, porque um dia lá na cruz, o Senhor derramou o precioso sangue do seu Filho Jesus, Senhor, por amor a cada um de nós, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque Ele venceu a morte. E hoje, ó Deus, nós podemos, Senhor, nos achegar até a Ti, através do Teu Filho Jesus, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por esse tão grande amor para com nossas vidas, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por esse momento em que nós podemos, Senhor, prestar um culto de adoração ao Teu santo nome, onde ouvimos a Tua palavra e podemos Te conhecer ainda mais, Senhor, como nosso grande Deus, o Senhor de todas as coisas, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, e Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque em meio a tantas coisas, Senhor, em tantas situações difíceis, o Senhor tem guardado o seu povo, tem nos livrado, Senhor, de todo o mal. Amém. Te agradecemos, ó Deus, pelo dom da vida que está em Cristo Jesus, o Teu Filho amado, Senhor. Amém. Obrigado, ó Deus. E aquietai, Senhor, o nosso coração a cada dia, para que reconheçamos que só o Senhor é Deus e que o Senhor tem o domínio de todas as coisas nas Tuas mãos, ó Pai. Ser como pregador da noite, ó Deus, que o Senhor o use conforme a Tua vontade, ó Deus, para falar aos nossos corações. E que possamos, ó Deus, sair daqui melhores e mais cheios de fé, Senhor, de que quando chegamos, ó Deus. E que possamos, durante toda a semana, testemunhar que o Senhor é o nosso Deus. Nós oramos a Ti agradecidos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Irmãos, ao som do playback, fiquemos de pé e cantemos o hino 120.
Careço de Jesus, de ti, meu Salvador, somente a tua voz tem para mim valor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Oh, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, unido a ti, Senhor. Pecado e tentação não mais terão vigor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Oh, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, nas trevas e na luz. Sem ti a vida é vã, sou pobre sem Jesus. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Oh, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, viver desejo ali, ligado mais e mais, ó Salvador, a ti. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Oh, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Amém. A igreja ainda de pé, vamos ser conduzidos por meio de cânticos espirituais, adorando assim, louvando o nosso Deus. O primeiro cântico tem um nome bem supremo. Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais.
Sabe, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória a tua vida em minha vida. Me alegro em tua vida em minha vida. De novo. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória a tua vida em minha vida. Me alegro em tua vida em minha vida. Amém. Nosso Jesus é o nosso bem supremo. E Ele que é a água viva. Cada estrada em que eu andei, eu pensei daria certo. Toda a terra em que habitei terminou em um deserto. Quando Deus achou-me em trevas, disse: haja luz. Quando Deus achou-me em guerras, disse: haja paz. Quando Deus achou-me em negras nuvens de tribulação, fez nascer um arco-íris no céu do meu coração. Toda vez que eu tive sede, Ele deu-me de beber água viva, deu-me de beber
pode sentar. Convido a amada igreja e aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais, YouTube, Facebook, que abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13. Hoje nós vamos meditar no capítulo 13, dos versos 44 ao verso 50. Diz assim a palavra do Senhor: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Senhor Deus Pai bendito, o Senhor de toda a glória, de todo amor, toda justiça, o Senhor que revelou a tua sabedoria, não a pessoas importantes, não há muitos sábios, mas o Senhor revelastes aos pequeninos, aos simples, aos humildes e a quem o Senhor Jesus quis revelar, os seus discípulos, nós, os crentes. Permita-nos, ó Deus, aprender mais a Tua palavra, iluminar nossas mentes, usar o Teu servo, para que aprendamos, ó Pai, lições preciosas da Tua palavra. Que, ó Deus, o nosso objetivo de estar nesse culto seja cumprido. Te louvar e aprender mais do Senhor. A sermos construídos através da Tua palavra. E sermos crentes crescidos na Tua palavra, no Teu poder, no Teu Espírito Santo. Fique conosco, ó Pai, nesse momento, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelista Mateus, ele relata cerca de 7 parábolas. Os versos que eu li, ele vai falar de 3 parábolas. O evangelista, ele fala sobre a primeira parábola, ele fala sobre a parábola do semeador, que é uma parábola chave
para entender as outras parábolas que Jesus fala. Ensina que muitos rejeitarão o rei e o seu reino. Muitos rejeitarão o Messias e a mensagem do Messias. A segunda parábola, a parábola do joio, que é muito parecida com a parábola da rede, que lemos agora há pouco. Ensina que o próprio reino será incompleto até o julgamento final. Haverá muitos incluídos de forma externa e visível do reino. Eles farão parte da igreja, mas não serão realmente crentes. E não saberemos, finalmente, quem é crente, quem não é crente, até o julgamento. Quando os anjos separarão o joio do trigo, quando os anjos separarão os ímpios dos justos, aqueles que são verdadeiramente cidadãos do reino, e aqueles que apenas fingiram ser. Fala também uma terceira parábola, a parábola do grão de mostarda. Aprendemos que não devemos desprezar os pequenos começos do Evangelho. Em outras palavras, não subestime o reino, porque ele começa de uma forma pequena, inexpressiva. Pois os discípulos esperavam que o reino viesse em uma forma gloriosa. Eles não estavam preparados para uma forma humilde do reino que o Senhor Jesus Cristo estava introduzindo. E ainda tem uma quarta parábola, que é a parábola do fermento. Jesus Cristo nos ensina que nunca subestimar o impacto ou a influência do reino, que ele atua silenciosamente, e sem que nós vemos ou nós observemos, assim como faz o fermento no pão. Nós não vemos, mas ele age. Assim é o reino dos céus, o reino de Deus. E chegamos nas últimas parábolas, que ainda falta uma última, não vou discorrer hoje, mas falar da parábola, 3 parábolas. A parábola do tesouro perdido, a parábola do negociante e a parábola da rede. Bem, o tema que vamos propor hoje discorre o seguinte: 3 lições do reino dos céus. E vou anunciar esses tópicos. Em primeiro lugar, o verdadeiro valor do reino está oculto. Guarde bem essas palavras. Oculto para alguns. Em segundo lugar, pertencer ao reino é mais valioso que tudo. Em terceiro lugar, o verdadeiro cristão percebe que o reino, agora misturado, será aperfeiçoado no juízo final. Bem, já falei sobre os tópicos. O primeiro tópico, o verdadeiro valor do reino, ele é oculto para alguns. Para quem já viu, já leu, ou algum filme sobre tesouros perdidos, é muito comum que crianças fantasiam que, muitas vezes, em algum lugar ou alguma casa abandonada, vai descobrir um tesouro que ninguém viu. Um baú, uma caixa. Na nossa sociedade sofisticada, as pessoas guardam em grandes cofres, guardam em lugares muito seguros, jamais em alguma casa abandonada, ou um lugar que ele mesmo possa esquecer. Pensamos que tais coisas não acontecem mais. Entretanto, de tempos em tempos, descobertas são feitas. Um pastor encontrou, perto do Mar Morto, rolos de pergaminhos de 2000 anos.
de existência. Um mergulhador localizou, afundado na costa da Flórida, um navio espanhol do século XVII, cheio de ouro e prata, e um fazendeiro arando o seu campo na Inglaterra achou um cofre que guardava belos pratos de prata nos tempos dos romanos. A história parábola que vamos contar, Jesus contava por parábolas, eram histórias. É uma forma literária, a parábola são histórias que no final das contas nos mostram uma lição, e é uma lição espiritual. Primeiro que nós vemos no verso 44, Jesus conta uma história, ou uma parábola, do tesouro escondido no campo. Jesus está falando, aparentemente, essas 3 últimas parábolas a seus discípulos. E apenas numa parábola do joio, ele explica. Jesus compartilha essas parábolas, além daqueles da multidão, com o propósito de ajudar seus discípulos a entender a natureza do reino que eles deveriam proclamar. Vocês vão pregar o Evangelho? Vão pregar o meu Evangelho? Então entendam o que significa o reino. Então aqui nessa parábola, Jesus destaca certos aspectos do reino, para nos edificar, para nos construir, nós os seus discípulos, e para reforçar certas coisas que ele enfatizou, e para corrigir maus entendidos que eles tinham, e que porventura podemos ter sobre o reino de Deus. A história que ele conta, primeiro, nesse verso, conta que o homem estava num campo, que possivelmente ele tinha alugado, era um arrendatário, não era dele aquele campo. Ele estava cavando porque ia plantar alguma coisa, estava cavando porque ia colocar alguma estaca, estava cavando porque poderia estar cavando para um poço, mas o fato que aconteceu algo inesperado. Ele encontrou um tesouro. E o foco aqui é o tesouro nessa parábola. O tesouro que ele encontra é tão valioso que o tesouro vale mais que o campo e vale mais do que tudo que ele possuía. Só que as pessoas não sabiam disso, mas ele sabia. Então ele sai, dá tudo o que tem para comprar o campo e fica com o tesouro. Essa história, na verdade, era uma história muito comum nos dias de Jesus. Não seria incomum para a nossa época enterrar relíquias da família e tesouros em campos, mas lá era o lugar mais seguro. Se a casa fosse assaltada, saqueada, tinha um lugar no campo que as pessoas jamais alguém poderia descobrir, só mesmo o proprietário, o dono do tesouro. E possivelmente aquele tesouro estava perdido na memória do dono, passou de dono em dono, mas aquele trabalhador cavando, ele achou aquele tesouro. De qualquer forma, esse homem compra, e encontrando aquele tesouro, agora é dele. Secretamente, ele não fala para ninguém, mas ele compra, é um ato de honestidade. Na nossa sociedade brasileira, talvez poderia pensar, ou ocidental, achado não é roubado. Mas, na cultura daquele cidadão, não era assim que funcionava. Ele era honesto, ele comprou todo aquele campo por causa do tesouro. Ele se depara que o tesouro é mais valioso que qualquer coisa que ele possuía, portanto, está disposto a vender tudo a obter aquele tesouro. Qual é o significado, então, irmãos, dessa parábola? Um dos significados, o apóstolo Paulo pode nos ensinar. Em Filipenses 3, do verso 8 a 9, como se aplica a nossa vida. Da mesma maneira que o homem que ele não estava procurando, mas achou,
um tesouro, algo que dava significado à sua vida, que dava alegria de fato em sua vida. Assim foi com o apóstolo Paulo, e pode ter acontecido com muitos de nós aqui, ou quem está ouvindo. Filipenses 3, verso 8 e 9. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como escória para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. Justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Certamente o ensino principal da parábola, em que o tesouro é semelhante a Cristo e o seu reino. Nós não estamos procurando às vezes, mas nós somos achados, nós achamos, conforme o cântico inário, achei um bom amigo, Jesus o Salvador. Nós sabemos que Ele que nos achou, mas nele encontramos significado, verdadeira alegria. Cristo e o seu reino é o tesouro escondido para nós, inclusive a salvação. Ele nos proporciona o grande privilégio de sermos transformados à semelhança dele. A parábola, ela não ensina que devemos comprar a salvação. Ao contrário. O recurso utilizado por Jesus Cristo tem o objetivo de mostrar a tamanha preciosidade do seu valor. É Ele que nos comprou. Ele que é o valor, Ele que é o bem supremo, é um valor incalculável na vida daquele que a encontra, sem ao menos ter procurado por ela. E aquele que encontrou Jesus, ele pode com toda a certeza renunciar tudo aquilo que possui, pelo prazer de desfrutar da sua posse, Jesus Cristo. O que o apóstolo Paulo possuía: status, uma posição religiosa, poder. O que nós devemos deixar para trás? Os nossos pressupostos, nossos preconceitos, a nossa sabedoria, e adquirir o bem precioso que é Jesus Cristo. Então, as seis parábolas nos ensinam que o valor do reino ele está oculto, não é visível, está oculto, e ele é revelado a nós, o valor do reino. E outra lição importante: nós encontramos um tesouro incalculável, assim como o homem encontrou. Talvez quando os amigos daquele homem viram vender tudo, sem um motivo aparente, ele não revelou qual era o motivo, pensaram que ele estava cometendo um terrível erro. Não compreenderam também o grande valor do que possuía. Assim como muitos de nós, as pessoas não entendem quando nós renunciamos facilidades dessa vida, possibilidade de nos dar bem a qualquer custo, ou mesmo quando deixamos passar oportunidades imperdíveis, propostas irrecusáveis, mas nós deixamos, porque nós já encontramos o tesouro maior, por amor ao reino de Deus. O valor do reino está oculto.
Bem, e ainda, o valor ou lições preciosas do reino está em nossa segunda parábola. No verso 45, o verdadeiro cristão, ele valoriza o reino acima de tudo. O reino, ele é valioso. Na sequência da parábola do tesouro escondido, o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Nessa segunda lição, encontramos que ele diz o seguinte, o reino dos céus é semelhante ao negociante, ou um mercador, que em busca de pérolas ele encontra, porque esse é o serviço dele, encontrar pérolas valiosas. É isso que motiva a sua vida. E pérolas? O que são pérolas? Pérolas, para quem não conhece, é um material orgânico, duro, redondo, esférico, produzido por alguns moluscos, as ostras e os mexilhões. Em reação a corpos estranhos no mar, que invadem aquela concha, aquela caixinha, os seus organismos, areia e até vermes, compõem aquela pérola e se transformam numa joia. Ela é uma joia preciosa. E esse homem encontra essa pérola. E ele também está disposto a fazer o quê? Transbordando de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Jesus enfatiza um dos pontos já mencionados do tesouro escondido, o valor. O valor. Observe a história. O reino do céu é semelhante a um comerciante que busca pérolas preciosas, pérolas finas, raras, obtidas no oceano, no Golfo Pérsico. Ele negocia pérolas e negocia, troca tudo o que tem por essa pérola muito valiosa. E fala que o reino do céu é semelhante a esse comerciante. Essa parábola tem o objetivo também de esclarecer aos seus discípulos sobre o reino. Os discípulos estão bastante confusos. Estavam esperando um reino glorioso, e o reino que Jesus anuncia é de uma forma humilde. Esperavam que todo Israel valorizasse o reino. Israel não estava valorizando o reino. Esperavam que todo Israel se reunisse em torno dessa pérola, que é Jesus, desse tesouro, mas isso não aconteceu. Jesus quer que nós saibamos, o meu povo, as pessoas que não me conhecem, não me valorizam. Eles me desprezam. Eles desprezam a minha mensagem e a minha palavra. Mas saibam, irmãos, que é a coisa mais valiosa do mundo. Jesus é nosso bem supremo. Mesmo que todo mundo, todo Israel tenha subestimado, colocado um valor baixo do reino de Jesus, diz que o reino é semelhante àquele comerciante que encontrou e está disposto a desistir de tudo, agora que encontrou essa grande pérola. Esse comerciante está procurando a pérola, procura um tesouro. Aquele homem não estava procurando um tesouro, a primeira parábola, mas esse estava procurando. E encontra muito mais daquilo que ele procurava, muito mais
algo muito mais valioso. Então veja, irmãos, os verdadeiros crentes, os verdadeiros cidadãos dos céus, verão o seu valor e o buscarão primeiro. Se ele é tão valioso, eu tenho que buscar o seu reino e a sua justiça. O que significa isso em poucas palavras? Buscar o reino de Deus e a sua justiça é o quê? É o quê? Submeter-se ao rei. Atender o que o rei fala. Valorizar. Quando você não obedece a palavra de alguém, ou a ordem de alguém, é porque aquilo não é importante para você. É simples. Você nem se lembra da ordem ou da instrução, porque isso não é importante. Jesus fala hoje, olha, é semelhante ao mercador, que procurava boas pérolas e achou outra mais valiosa. Considere, irmãos, o reino dos céus, o reino de Jesus, é algo muito mais valioso para nós, precisa ser. Aqueles que verdadeiramente viram o reino, viram o seu valor, aqueles cujos corações foram feitos pela graça do Espírito Santo para verem o valor, abriu o entendimento, abriu o coração para ver o verdadeiro valor. O valor do reino, o valor da salvação, o valor do Senhor Jesus Cristo. E todos os crentes estão prontos, então, para desistir de tudo por isso. Vejam o que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, não vamos ler todo. Atos 8, 26 a 40, a história do eunuco. O eunuco era um homem etíope. Ele ia para adorar em Israel, voltou, não compreendia as palavras do Isaías, do profeta. E Filipe encontra aquele homem no carro, e ele pergunta, entendes o que lê? Ele estava lendo Isaías, falando sobre, lá em Isaías 53, o servo sofredor, Jesus, Messias, levado ao matadouro, falou, compreendes o que lê? Eu não sei, não compreendo se alguém não me explicar. E Filipe, andando naquele carro, ele tem a paciência, e ensina, e discorre sobre Jesus Cristo. Aquele homem procurava algum significado, ele ia para adorar em Jerusalém, e voltou, sem conhecer o Messias, sem conhecer do Senhor, e discorre, anuncia Jesus, e o etíope fala assim, o que me impede de ser batizado? O que me impede de ser discípulo? Eu já conheço o valor. Nada. E foi e batizou o homem. O que dizer também sobre Cornélio? Diz que era temente a Deus, mas era um homem romano. Não era um homem crente, mas estava procurando conhecer, de fato. Era um centurião, era um chefe da guarda. Um homem bem sucedido, buscando a verdade. E ele a descobre, à medida que Deus leva quem? Pedro. Pedro mostra o valor do reino, do evangelho, e mostra qual é o caminho da salvação. Cornélio foi introduzido então no reino de Deus. Então, todos nós conhecemos pessoas que amariam abraçar o reino, mas há algo em suas vidas que está o impedindo. É bonito a história da redenção, é bonito a igreja cantar, falar de Jesus, fazer assistência social, tudo isso é bonito, mas eles querem estar em ambos os lados. Eu conheço o valor do evangelho, mas eles querem estar em ambos os lados. Eu quero estar no mundo, mas também quero estar na igreja, também quero estar no reino. Eles querem o reino, mas também querem os seus pecados. Eles querem o reino, mas também querem mudanismo. Eles querem o reino, mas também querem o materialismo, o amor, o apego às coisas materiais. Eles querem, às vezes, o reino
e querem os seus negócios ilícitos e querem manter também o seu relacionamento íntimo ilícito. Isso não se encaixa com o reino de Deus. Abraçar a Cristo envolve renunciar o seu e o meu pecado. Todos nós, irmãos, temos coisas que nos atraem, que nós valorizamos, às vezes mais do que o próprio reino. Essas parábolas são fornecidas, são ensinadas para garantirmos que nos perguntemos: o que mais amamos? O que procuramos primeiro? E possamos meditar. Jesus deve ser o que podemos valorizar. Jesus e o seu reino. E ainda, em terceiro lugar, outra lição do reino dos céus é que o verdadeiro cristão, ele percebe que o reino, ele está misturado, mas será aperfeiçoado no julgamento. A parábola da rede, diz assim o texto, no verso 47, o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede, que lançada ao mar recolhe peixes de toda espécie. Essa parábola, como eu disse, ela é semelhante à parábola do joio. E existe um versículo, não sei se você já sabia, né? Na Bíblia tem gêmeos. Tem alguns gêmeos, mas também tem versículos gêmeos. O versículo 50 aqui, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Está também na parábola do joio, no verso 42. E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. É o versículo igual. E essa parábola, ela fala que o reino tem um caráter, uma qualidade mista. Ele é misto. Ele está misturado. Mas como assim? Como assim misturado? Os discípulos esperavam um reino puro, com justos dentro, ou que eles pudessem separar, e os injustos por fora, os incrédulos fora. Achavam que o reino seria assim. Mas Jesus está dizendo o seguinte: vou lhe dar-lhe uma notícia. O reino, assim como essa parábola da rede, quando é lançada a rede, vem peixes próprios para comercializar, para comer, e vem peixes que não devem ser comidos, e nem comercializados. Serão deitados fora, serão separados. Ele falou assim também é o reino de Deus. Será lançado uma rede, e depois será separado, não por vocês. Não como os pescadores fazem, separar na praia. Mas vejam, Jesus diz que nesse reino misturado, o reino dos céus, haverá um reino parasita, o reino de incrédulos, junto. O contexto dessa parábola, Jesus nos fala que, para aqueles que muitos dos discípulos eram pescadores por profissão, os discípulos sabiam o que era isso, a maioria. Foram capazes de compreender prontamente cada detalhe das parábolas, especialmente essa parábola da rede, essa narrativa. Jesus falava então do modo de vida deles, e também tem a ver o nosso modo de vida, não de pescadores, mas aqueles que estão lançando a rede. Lançar a rede para nós é lançar
ou proclamar, pregar o evangelho a toda a criatura. E era um trabalho para eles difícil. Teria que ter vários homens. Era pesada lançar a rede. Assim como nós, deve ser também pesado essa responsabilidade de pregar, de lançar a rede. Não é algo qualquer. É um serviço pesado. É uma ordem do Senhor Jesus. Era um trabalho pesado. E uma vez lançado a rede, várias espécies e tipos de peixes eram pescados. Qual é a explicação dessa parábola? A rede apanhava tanto os peixes próprios como os impróprios para o consumo. Eles deveriam então lançar a rede até ter a quantidade própria, correta, suficiente, até o fim de suas vidas, assim como nós, pregar o Evangelho. Essa ideia de seleção, que é o misto, assim como os peixes próprios e impróprios, quando é lançado, pregado o Evangelho, é feito também o juízo. Quem crê, está salvo. Quem não crê, já está condenado. De qualquer forma, também há um juízo, mas nós não fazemos separação. Não podemos fazer separação, nem entre o joio e o trigo, nem entre peixes bons e maus. Essa parábola focaliza o dia do juízo final. Usando esses elementos dos discípulos, comunica uma verdade espiritual. Jesus disse aos seus discípulos: deixem suas redes, doravante serão pescadores de homens. A nossa missão é trazer pessoas para o reino, trazer pessoas para Cristo, sem distinção. Devemos pescar homens convidando ao arrependimento, sem distinção, mas devemos apontar para a forte realidade. Olha, quer acredite ou não, haverá um juízo. E no dia final, irmãos, aquele que buscava Jesus e achou, e aquele que não buscava e achou, no juízo final ele vai encontrar, de qualquer forma, esse valor supremo. Ele vai ser obrigado a reconhecer que Jesus é o alfa, é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o Senhor de todas as coisas. No final, ele vai ter que reconhecer, mas será tarde demais, porque na separação, diz o texto, lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. A rede chama e carrega uma grande quantidade de peixes, assim como eles faziam. As igrejas também estão abarrotadas de peixes, estão cheias de pessoas professas, estão pessoas que pertencem à igreja visível, mas será que todos são verdadeiramente salvos? Haverá, irmãos, um momento de separação. A parábola da rede ensina que os ímpios podem ter até aparência de piedade, podem fazer coisas boas, podem pregar, serão instrumentos de Deus até para operar milagres, mas
o Senhor Jesus, através dos anjos, irá separar o joio do trigo, os peixes bons dos peixes maus. Concluindo, então, sintetizando essas 3 parábolas, qual é a nossa avaliação do reino? Como você avalia o reino? O Jesus? Estamos prontos para desistir de tudo, abrir mão de muita coisa em prol do reino? O reino é a coisa mais importante para nós. Nós devemos, irmãos, estabelecer um princípio. Princípio é algo que nós carregamos no nosso coração. Está na nossa mente, nós guardamos. Estabelecer um princípio, meus irmãos, meus amigos, e não descansemos na nossa salvação somente em ser membro. Eu sou crente, estou bem, estou tranquilo porque eu sou membro de uma igreja. Não, isso não é segurança. Segurança é ser membro da igreja invisível, é você ter um relacionamento pessoal, é receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não se contente apenas em orar, pois somente Cornélio também orava, Paulo também orava, Eunuco também ia para orar, mas isso não é garantia. Tenha garantia que a sua salvação está em Cristo, a sua confiança está nele, na sua vida atual. Seja ativo, busque o reino, valorize o reino, proclame o reino, pregue a palavra. É abraçando o reino e o rei é que a salvação e a segurança são encontradas. Que Deus coloque em nosso coração essas lições do reino. Ele está oculto, ele tem valor, ele é precioso, mas ele também está misturado, e ele é o reino justo. Que Deus assim nos abençoe. Quero saudar os visitantes que, junto conosco, compõem essa reunião dos santos, essa Assembleia dos Justos. Saudar os irmãos e que possa valorizar o reino. Fiquemos, irmãos, de pé e vamos cantar o hino 120. Após orarmos, após cantarmos o hino 120, vamos nos colocar de pé. O hino 47, desculpa. O hino 47, eu peço que venha à frente, peço que o Jorge faça uma oração final, presbítero Jorge, e assim teremos, após a oração final, o nosso amém tríplice com a igreja. Ao som do playback, vamos ficar de pé, cantar o hino 47. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo
louvamos, ó Pai, porque estamos aqui na tua casa, Deus. Obrigado por ter nos trazido aqui. Obrigado, Deus, pela tua graça, pelo teu amor. Obrigado pelo teu reino, Deus, que nos pertence, ó Deus. Porque o Senhor Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, abriu, Senhor, Deus, a oportunidade de estarmos, ó Pai, entrando no Santo dos Santos, ó Deus, entramos na tua presença. E obrigado, Deus, por esse reino que é valioso para nós, sim, mas queremos, ó Pai, mais, queremos que o Senhor, ó Deus, nos faça reconhecer diariamente o quanto Ele é precioso para nós, ó Deus. Que nós possamos viver como esse reino fosse precioso. E que as pessoas, ó Deus, que nos virem, ó Deus, falar desse reino, viver sobre esse reino, ó Deus, possam, ó Deus, ter a vontade de conhecer também o reino do Senhor Jesus. Obrigado por tudo, obrigado pela tua graça, Senhor Deus, obrigado pelos nossos irmãos que aqui estão, ó Pai, obrigado por aqueles que estão acompanhando também, ó Deus, distante, e que todos, ó Pai, possam contemplar a tua face, ó Deus, que ninguém tenha se feito, ó Pai, indiferente à tua presença, mas que todos possam, ó Pai, ter contemplado a tua voz, ó Pai, nesta noite. Obrigado por tudo, nos leva debaixo dos seus cuidados para a nossa casa, pois nós oramos agradecidos, ó Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.